E se existisse uma fórmula, quase um código secreto, criado por um dos maiores investidores da história para avaliar qualquer ação? Pois bem, é precisamente essa fórmula que vamos descodificar hoje. 29%. Guardem bem este número. E claro, este não é um número qualquer. É o retorno anual que o lendário investidor Peter Lynch conseguiu obter durante 13 anos seguidos. Para se ter uma ideia do que isto significa, é o suficiente para transformar 1.000 euros em mais de 26 mil euros. E a chave para este sucesso todo? Uma fórmula de avaliação brilhante que vamos analisar agora mesmo. Ok, para percebermos a genialidade de Lynch, temos de começar pelo básico, pela base de tudo. E essa base é, sem dúvida, a métrica de avaliação mais famosa no mundo dos investimentos. O rácio preço-lucro, o famoso PE. Pensem nisto como o preço por cada euro de lucro. Ou seja, se uma empresa tem um PE de 10, quer dizer que os investidores estão dispostos a pagar 10 euros por cada euro que a empresa lucrou no ano anterior. É basicamente o ponto de partida para quase qualquer análise de valor que se faça. Vamos a um exemplo prático. Imaginem que uma ação custa 30 euros e a empresa lucra 13 euros por cada ação. Fazendo as contas, 30 a dividir por 3 dá um PE de 10. Paga-se 10 euros por cada euro de lucro. Para simples, não é? Mas será que esta simplicidade toda não esconde aqui um problema? A resposta a essa pergunta é um claro não. E é aqui que está a grande falha do rácio PE. Ele é, no fundo, uma fotografia do passado. Ignora por completo o fator que é, talvez, o mais importante para o futuro de qualquer empresa: o crescimento. E é precisamente aqui que a magia do Peter Lynch entra em jogo. Ele pegou nesta falha e introduziu um ajuste simples que nos leva para o nível seguinte da análise. E a diferença é mesmo fundamental. Reparem, o PE é estático, está sempre a olhar para trás, para o que já aconteceu. Já o PEG é dinâmico, olha para a frente, porque mete na equação a variável do crescimento. É a diferença entre conduzir a olhar só pelo retrovisor ou, claro, olhar para a estrada que temos pela frente. E assim chegamos ao rácio PEG, ou seja, preço/lucro sobre crescimento. Foi o Lynch que o popularizou. E o que este rácio faz é quase revolucionário. Ele põe o preço e o crescimento no mesmo patamar. A pergunta deixa de ser apenas quanto é que isto custa e passa a ser, ok, quanto custa? Mas em relação à velocidade a que está a crescer, é uma mudança de perspectiva total. E o cálculo é de uma simplicidade genial. Basta dividir o PE pela taxa de crescimento. Portanto, imaginem uma empresa com um PE de 30, que à primeira vista parece caro. Mas, se essa empresa estiver a crescer a 30% ao ano, o seu rácio PEG é de 1. E, de repente, o que parecia caro, agora parece bastante justo, não é? Isto leva-nos à regra de ouro do Lynch, que é super simples de perceber. Um PEG abaixo de 1, isso sugere que a taxa de crescimento da empresa é maior do que o preço que se está a pagar por ela. Ou seja, pode ser uma pechincha. Se for acima de 1, se calhar o preço já está a correr à frente do crescimento. É um filtro rápido e muito poderoso. Parece uma solução perfeita, certo? Mas o Lynch, ele não parou aqui. Ele olhou para isto e percebeu que, mesmo com o crescimento na equação, ainda faltava uma pecinha. Uma peça crucial para ter a imagem toda. E é isso que nos traz à sua verdadeira obra-prima, a métrica de avaliação final de Peter Lynch, aquela que adiciona a última peça ao puzzle. E esta citação do próprio Lynch diz tudo. Ele percebeu que faltava considerar uma coisa: o dinheiro que a empresa de facto devolve aos seus acionistas. Porque a história completa não é só sobre o que a empresa ganha ou a velocidade a que cresce, é também sobre o que ela partilha. E é aqui que entra em cena o rácio PEG, onde o Y vem de yield, ou seja, de rendimento dos dividendos. A grande inovação aqui é reconhecer que o retorno de um investimento não vem só da valorização da ação, vem também dos dividendos. É dinheiro vivo, pago diretamente no bolso, que acaba por reduzir o risco e aumentar o retorno total. E a matemática é uma pequena mudança, mas com um impacto gigante. Basicamente, soma-se a taxa de crescimento ao rendimento dos dividendos. No nosso exemplo, aqueles 3% de dividendos fazem com que o rácio PEG caia para 0,9. E vejam bem, a mesma empresa, que com um PEG de 1 parecia justa, agora de repente parece uma autêntica pechincha. A regra aqui é a mesma. Abaixo de 1 é atrativo. E quanto mais baixo, melhor. O que o PEG faz é reconhecer que um dividendo é uma espécie de retorno já garantido. É juntar a promessa do crescimento futuro com dinheiro real no bolso hoje. É de facto a combinação perfeita. Ok, então vamos resumir isto tudo num modelo prático, em 3 passos. Portanto, o processo de avaliação inspirado no Lynch é este. Primeiro, calcula-se o PE para ter uma noção geral.
Segundo, calcula-se o PEG para perceber se o crescimento justifica aquele preço. E terceiro, calcula-se o PEG-G para ter a imagem completa já com os dividendos incluídos. É como passar de uma fotografia a preto e branco para um filme a cores e em alta definição. Mas atenção, e este é se calhar o ponto mais importante de todos. Mesmo esta obra-prima do Lynch não conta, por si só, a história toda. Nenhum rácio, por mais genial que seja, consegue capturar sozinho a complexidade total de uma empresa. O PEG é um ponto de partida fantástico, um filtro, mas não é uma bola de cristal. Deve ser usado para encontrar ideias que parecem interessantes, mas depois é preciso fazer o trabalho de casa, investigar a saúde financeira da empresa, ver se tem muitas dívidas, analisar a concorrência, perceber qual é a visão da gestão a longo prazo. Os números contam uma parte da história, mas a qualidade do negócio conta o resto. No fundo, a fórmula do Lynch não é só sobre matemática. É sobre uma forma mais inteligente de pensar. É sobre aprender a olhar para além do óbvio, para encontrar o valor que os outros podem estar a ignorar. E com estas ferramentas, a questão deixa de ser se existem boas oportunidades por aí e passa a ser qual delas vai ser descoberta primeiro.